Glórias a Deus, pela presença de Cristo em nossas vidas. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 1. E gostaria de pensar com os irmãos na temática do desafio de seguir a Cristo, Nós pensamos um pouco sobre o desafio de sermos participantes da ceia do Senhor. Eu gostaria então de pensar, no desafio de seguir a Jesus Cristo. João 10, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O verso 25, verso 26 em diante diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, se referindo aos judeus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Oremos nesse instante e coloquemos os nossos corações diante. Como disse inicialmente, antes de participarmos da ceia, nós somos desafiados a cada dia a caminharmos na presença de Jesus Cristo. Quem aqui já não se sentiu temeroso? Quem aqui já não se sentiu frágil? Quem aqui não passou por dúvidas? Quem aqui não, talvez, tremeu diante de situações em que você foi, talvez, desafiado a seguir ou não seguir, ou como seguir a Cristo? O apóstolo Paulo, quando disse ali na carta aos Coríntios, que deveríamos examinar a nós mesmos e participarmos da ceia, participarmos do pão e participarmos do vinho, na verdade era um desafio que ele lançava sobre uma igreja que era extremamente errante, uma igreja que, assim como nós seres humanos aqui presentes, nós que estamos aqui, podemos ter as nossas falhas, podemos ter os nossos erros, e que muitas vezes podemos ouvir vozes que venham talvez dificultar a sua participação, não só na ceia do Senhor, mas na caminhada cristã.
eu diria que seriam vozes de acusação, né? Muitas vezes essas vozes nem estão fora de nós, elas estão dentro de nós, de modo que muitas vezes somos desafiados na caminhada, porque sentimentos podem vir de modo que venhamos a nos enfraquecer na caminhada e assim pensar, né, de não participar daquilo que é a caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 10, o verso 27, João nos diz assim, palavras de Jesus Cristo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Portanto, não só participar da ceia do Senhor, porque é um momento que traz consigo tantos sentimentos, né? Uma vez que fala de relações interpessoais, que falava de uma relação ali, de uma igreja conturbada, que muitas vezes nos faz lembrar da seriedade desse momento em que nós pensamos, será que eu sou digno de participar desse momento? Assim também é a caminhada cristã, é sempre um desafio. E Jesus, com a sua voz, com a sua doce voz, por vezes não é doce, mas Ele vai nos falando ao coração, para que nós venhamos a nos sentir animados, a que venhamos a nos sentir instados realmente a estar na presença do Senhor e a caminharmos dia a dia, né, com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com os nossos desafios, com os nossos a si mesmo. Um outro discípulo disse a Jesus Cristo que onde ele fosse, esse discípulo iria junto com ele. Ele disse: as raposas têm os seus covis e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. De modo que seguir a Jesus Cristo é desafiador, porque nós nos colocamos diante de uma caminhada e que muitas vezes nós não vamos encontrar aquilo que nós gostaríamos, o conforto, aquilo que para a raposa seria o covil e para a ave do céu seria o ninho. E muitas vezes nós nos perguntamos, para que mesmo seguir a Jesus Cristo? Mas quando Jesus disse lá em João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. De modo que todos nós passamos por situações, sim, em que somos desafiados a segui-lo dia a dia. Na parábola contada por Jesus Cristo no capítulo 10, eu poderia chamar essa parábola de a parábola da doce voz, da voz do bom pastor, daquele que, diferentemente em outros momentos em que ele confrontou os fariseus, confrontou os próprios discípulos, dessa vez ele se coloca como o bom pastor, como aquele que se contrapõe ao mau pastor. Nos chama para uma religiosidade sadia, aquela que se contrapõe a uma falsa religiosidade, a uma religiosidade que não produz aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que vem para libertar as pessoas, que vem nos libertar, que vem para nos trazer salvação. O texto está escrito no momento logo após a cura de um homem cego de nascença, e que a primeira palavra dos fariseus em relação àquele homem era: quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus Cristo disse, de modo que vem muitas vezes servir de alento para as nossas próprias vidas, quando nós carregamos culpas indevidas, Ele disse: nem ele e nem os seus pais, mas para que fosse manifesto a glória de Deus. Jesus é o bom pastor, aquele que faz o contraponto com o mau pastor e com a falsa religiosidade. Mas na verdade é um desafio constante para as nossas vidas. Seguir a Cristo é isso que a imagem nos propõe. É uma caminhada que nós enxergamos alguma coisa à frente de nós e tem coisas lá na frente que nós não enxergamos. E graças a Deus por isso, porque se nós fôssemos capazes de prever o futuro, de ter o domínio sobre o futuro, a vida perderia o sentido e a graça. Nós não temos domínio nem sobre o presente. Seguir a Cristo é um desafio, e Jesus vai falar através de sua doce voz, através da voz do bom pastor, fazendo um contraponto com a religiosidade farisaica, em que na verdade estava pondo em questionamento até mesmo a cura daquele homem que era cego e que passou a ver.
Mas Jesus Cristo, ele foi acolhedor para com aquele homem, sem mesmo antes ele ter compreendido que Jesus era o Cristo de Deus. O bom pastor falou em primeiro lugar, e aí é algo importante para pensarmos, que a sua voz é doce e suave, porque ele fala com autoridade. Ele diz logo no verso 1: em verdade vos digo. No verso 7 ele diz novamente: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus lança uma imagem de um aprisco, ou seja, de um lugar cercado por um muro, de um lugar onde as ovelhas iam ali descansar, depois de um dia de caminhada, de um dia em que elas procuravam o alimento. Jesus então usa essa ideia, essa imagem de que nesse aprisco, ali as ovelhas descansam, ali as ovelhas renovam suas forças, tal como nós costumamos fazer, né? Quando nós reservamos um tempo para estar em silêncio, quando nós reservamos um tempo para fazermos o nosso momento devocional, quando nós reservamos um momento para conversar com Deus em oração, quando nós buscamos a sua palavra, quando nós nos reunimos em igreja. Mas nesse momento ele fala de um falso pastor e de um pastor que é ladrão e salteador, e que sobe por um lugar que não é a porta do aprisco, mas sobe de forma sorrateira por algum outro lugar. E Jesus vai fazer um contraponto então do bom pastor com esse mau pastor, dessa religiosidade destrutiva para uma religiosidade construtiva. Jesus então nos coloca para ouvir através de sua doce voz, e ele fala com autoridade: em verdade vos digo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O que Jesus vem nos dizer é que não é nenhuma religião, não é nenhuma instituição religiosa, nenhum mecanismo religioso que vai nos proporcionar a possibilidade de estarmos na presença de Deus, mas a sua pessoa. A porta, na verdade, é um elemento que divide duas realidades: antes da porta e depois da porta. Antes da porta existia um mundo de desproteção, um mundo em que nós muitas vezes estamos ao relento e estamos passando por dificuldades. Jesus Cristo se encontra então com aquelas ovelhas. Ele, como pastor das ovelhas e como a porta, se encontra com aqueles que estão ali no aprisco, buscando apoio, buscando refrigerar a sua alma. E nem sequer dentro do aprisco muitas vezes nós nos sentimos seguros, porque pode entrar um ladrão e salteador. Mas Jesus falou com autoridade: em verdade vos digo, eu sou a porta. Jesus está nos colocando diante de duas realidades, uma antes da porta e uma depois da porta, de modo que nós podemos entrar e sair do aprisco através da porta que é Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, que está sempre com as portas abertas para nós, quando nós abrimos o nosso coração e quando nós abrimos a porta do nosso coração para acolhê-lo nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Jesus falou com autoridade. Ele disse muitas coisas a respeito de si, que nós precisamos pensar da profundidade daquilo que ele disse. Ele disse: eu sou o pão da vida, e quem de mim come jamais terá fome. Eu sou a luz da vida, e quem me segue jamais andará em trevas. Jesus falou de duas coisas muito importantes de si: falou de pão e falou de luz. Falou de alimento e falou de luz, do sol, de fotossíntese. Falou daquilo que nós precisamos para a troca de oxigênio em relação ao gás carbônico. Nós precisamos de luz, precisamos de pão. Ele disse certa vez que a água que ele desse seria uma água eternamente, que acabaria com a sede da pessoa que bebesse daquela água. Jesus, portanto, fala muitas coisas importantes. Ele começa então a falar com autoridade e ele diz: em verdade
vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A doce voz de Jesus, conquanto seja uma voz de autoridade, é também uma voz de liberdade. Deus não quer que ninguém o siga por obrigação. Deus não quer que ninguém o siga como uma lei que você tivesse que cumprir tacitamente. Mas Ele nos coloca diante da liberdade da escolha. Na verdade, há uma outra situação que aí nós podemos pensar, que é da graça irresistível de Jesus. É como a semente que é lançada, aquela semente vai gerar alguma coisa. Ele quer que gere nos nossos corações o desejo de segui-lo. Ele nos dá a liberdade de entrar e sair do aprisco. Agora Ele nos diz que é preciso que ao sair do aprisco nós tenhamos em mente que é preciso que Ele vai à nossa frente, que é preciso segui-lo. O desafio de seguir a Jesus Cristo. Jesus não chama pessoas perfeitas, no sentido de não ter erros. Jesus não chama pessoas extremamente corretas, mas Jesus chama aqueles que de coração desejam entregar suas vidas nas suas mãos. Aqueles que reconhecem as suas limitações e a necessidade de ir para o aprisco, para poder receber o refrigério do pastor que está ali para alimentar as suas ovelhas. E para isso Ele nos dá liberdade. Portanto, Jesus é aquele que fala com autoridade, Jesus é aquele que dá liberdade ao homem, de modo que, sendo Ele a porta, Ele diz: se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Às vezes eu me pergunto, o que é ter vida abundante? E aí me vem à mente duas experiências vividas. Uma que, uma vez reunido com alguns missionários de uma missão interdenominacional chamada Jocum, eu estava 10 horas da manhã, estávamos na praia, e a água estava aqui pela cintura, e aí o João, missionário, disse assim: Júlio, Jesus Cristo veio para isso. Eu disse: isso o que, João? 10 horas da manhã, aquele sol, céu aberto, água aqui acima da cintura. Ele disse assim: veio para isso, para nos dar vida abundante. A figura de satisfação. Jesus Cristo, Ele satisfaz. Devido à sua autoridade e à liberdade que Ele nos dá, Ele satisfaz. Assim como um bom banho de piscina, uma boa praia com água aqui acima da cintura, 10 horas da manhã com o céu aberto. Eu nunca me esqueci dessa figura dita por João. Ele veio para isso, para nos dar vida abundante. E certa vez, um concílio de pastores, foi feita uma pergunta ao candidato, que era uma pessoa já tanto quanto idosa, que resolveu estudar depois dos 60 anos de idade, e que com muito brio e muita perseverança terminou o seminário, trabalhava o dia todo, assistia a aula à noite, e na hora do concílio, a primeira pergunta que fizeram àquele candidato a pastor: o que é a vida? E ele ficou perdido para responder o que era a vida. E alguns pastores questionaram porque como é que ele não sabia responder o que era a vida. Talvez pudesse ter dito, que existe a vida zoe, ou seja, qualidade de vida, ou vida bios, vida biológica. E aí um pastor muito experiente disse assim: meus irmãos, vocês fizeram uma pergunta muito difícil. Quem aqui sabe responder o que é a vida? Jesus veio para nos dar vida abundante, mas muito mais dizer para nós o que é vida abundante, ou ditar para você o que você deve fazer. Parece que Ele quer fazer com que essa semente nasça nos nossos corações, e assim como foi dito aqui domingo passado pelo pastor Tiago, que possa dar frutos a 30, a 60 e a 100
por um, de modo que nós venhamos a trabalhar o nosso coração no desafio de seguir a Jesus Cristo, no desafio de sermos participantes na ceia do Senhor, no desafio de sermos participantes numa igreja e participarmos de forma conscienciosa, de uma forma em que nós tenhamos ideia do que nós estamos fazendo neste lugar, do desafio de saber o que é ser cristão no trabalho, do que é ser cristão na família. A cada dia, a cada hora, você vai se deparar com as suas falhas, com as suas limitações, com os seus medos, as suas dúvidas, mas Jesus Cristo vem com a sua doce voz, voz de autoridade e voz de liberdade, para dizer que Ele é o bom pastor, que Ele é a porta das ovelhas. Ele diz também no verso 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Portanto, nós estamos entregando as nossas vidas a alguém que foi capaz de sofrer no nosso lugar, que sabe o que é dor, que sabe o que é sofrimento. Vida abundante não quer dizer isenção de sofrimento, nem de tribulações e dificuldades. Vida abundante é exatamente a capacidade que nós temos em Cristo, em Deus, de passar pelas dificuldades e passar pelas tribulações e passar pelas carências da vida de cabeça erguida, com o coração cheio de fé e cheio de esperança, de modo que nós podemos experimentar o que ele diz aqui, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lá em Hebreus ele vai dizer assim, que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas foi ele tentado em todas as coisas, porém sem pecado, e ele nos dá então a oportunidade de buscarmos ajuda no momento oportuno, de encontrarmos nele compaixão e misericórdia. Jesus, portanto, é esse sumo sacerdote que morreu no nosso lugar, para que abrisse o véu que fechava a nossa visão espiritual, a fim de que nós viéssemos a enxergar, através de sua doce voz, que Ele é a porta e que Ele é também o bom pastor. E o bom pastor é aquele que é capaz de dar a sua vida pelas ovelhas. Recai sobre nós, pastores, sobre nós cristãos como igreja, essa responsabilidade e esse papel que nós levamos com as nossas limitações, com os nossos erros, com a nossa humanidade. E aí eu fico pensando no tipo de religiões que nós vimos hoje, nas televisões, nos templos onde nós passamos. Na verdade, quando Jesus Cristo disse, a sua ovelha vai entrar e sair do aprisco, mas é preciso ir após ele, é porque todos nós vamos andar com um bom pastor, mas nós vamos enfrentar situações difíceis e correr perigo de vida, muitas vezes. E muitas vezes nessas igrejas nós vemos um evangelho fácil, em que as pessoas buscam não a fonte do evangelho, mas buscam simplesmente as bênçãos do evangelho, que buscam interesses materiais, quando na verdade o caminho de seguir a Jesus Cristo, naquela época da igreja primitiva, era um caminho que normalmente levava ao martírio, à morte. Mas como disse uma vez o pastor Roberto Schuller, a igreja atual, ela é tão tentada quanto a igreja primitiva, só que ela é tentada pela sutileza das tentações, ela é provada pela sutileza das tentações, de modo que há muitas vozes no nosso mundo, vozes que muitas vezes podem fazem concorrer com a voz de Jesus Cristo, mas como disse no verso 27, vamos ler todos juntos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Vamos ler juntos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Portanto, nesse instante Jesus Cristo não está nos chamando de forma dura, de forma áspera, de forma que Ele venha nos confrontar, de forma incisiva, mas Ele nos chama simplesmente que aqueles que são ovelhas de Jesus Cristo escutarão sim a voz do bom pastor, entenderão que Ele é a porta das ovelhas e que através dessa porta você pode entrar e pode sair, porque na verdade Jesus traz aquilo que é a porção divina. Ele diz assim, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo,
e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O que ele está querendo dizer é que Jesus Cristo, na sua humanidade, ele também é divino, de modo que havia uma comunhão e uma junção e uma intimidade com o Pai, de modo que ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é carne, ele é pão, ele é luz, ele pode nos dar a água da vida. Jesus, portanto, diz assim: eu e o Pai somos um. Ninguém pode dizer isso de si. Eu e o Pai somos um. Mas Jesus disse, porque ele revela aí a sua divindade, de modo que a voz do bom pastor é uma voz que se revela como Deus entre nós. Portanto, somos chamados, no desafio da caminhada com Cristo, a ouvir a sua doce voz, a ouvir a voz do bom pastor, a compreender que ele é a porta das ovelhas. E esse desafio de caminhar com Cristo é diariamente, porque diariamente nós vamos entrar no aprisco, sair do aprisco. Por vezes podemos querer nos desviar e depois ou ao lado, do pastor, mas precisamos ir antes dele, ele vai à nossa frente. Por vezes nós queremos deixar de lado a porta das ovelhas, Jesus Cristo, mas dia a dia, no nosso cotidiano, nós temos a liberdade de entrar e sair do aprisco, do lugar da proteção. E dia a dia nós somos desafiados a caminhar com Cristo. Mas como ele nos disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Jesus não quer que você o siga como se fosse uma lei, tem que seguir, mas ele quer que esse desejo surja no seu coração. Que Deus o abençoe e que você possa passar uma semana com a doce voz do Senhor Jesus Cristo, a voz que o chama para segui-lo, para buscar esse aprisco e para caminhar junto com ele, para caminhar com ele no dia a dia. Que Deus então esteja nos abençoando no desafio de segui-lo, que Deus esteja falando ao seu coração. Vou pedir que você feche os seus olhos e que você coloque o seu coração diante do Senhor. Bem pode ser que você reconheça as muitas vozes que você tenha ouvido ao longo da sua vida. Talvez você tenha escutado vozes de uma religiosidade que não tem trazido Cristo ao seu coração, que não tem revelado a divindade no seu coração. Talvez você tenha escutado a sua própria voz dizendo que você não é digno de estar numa igreja ou de estar no Evangelho. Talvez você tenha escutado muito barulho, de modo que você pode dizer assim, é confuso tantas vozes. Mas poder nesse instante colocar o seu coração diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu escuto a Tua voz, eu sinto que o Senhor está falando ao meu coração, que o Senhor é o bom pastor, que o Senhor é essa porta das ovelhas e o Senhor quer abrir a porta para que eu entre nesta porta. Que o Senhor me protege, que o Senhor me coloca neste mundo que passamos por aflições, mas hei de ter bom ânimo contigo. Eu gostaria que você então colocasse o seu coração diante do Senhor, e se porventura nesta noite você quer testemunhar e você quer dizer assim: Senhor, hoje eu reconheço que o Senhor é o bom pastor, é a porta das ovelhas. Eu gostaria que você ficasse de pé aí onde você estiver, que eu gostaria de orar por sua vida. Quem sabe dentre as muitas vozes que você ouviu, esse texto falou ao seu coração que você precisa seguir a Jesus Cristo. Gostaria que você ficasse de pé nesse instante e vou orar então por sua vida. Alguém que nessa noite recebe